E aí? Você já tomou uma também? Quem nunca tomou um porre, atire a primeira pedra, né? Eu queria falar hoje sobre um tema que é altamente polêmico: bebida. Mas não sou eu que estou falando, quem está falando aqui é o especialista, é um homem de Deus, é o Salomão. Salomão diz assim: o vinho é escarnecedor, ou a bebida forte é escarnecedora, e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, não venha tentar discutir comigo que quem bebe está só tirando uma onda, que quem bebe está só brincando, está só relaxando um pouquinho. De fato, está relaxando, é relaxado, né? Eu queria te falar algumas coisas sobre a minha experiência com bebida. Em primeiro lugar, dizer que isso aqui é altamente polêmico, se é pecado, se não é pecado. E o texto aqui não fala exatamente sobre pecado, o texto aqui fala sobre sabedoria. Sabedoria é a arte de tomar decisões certas. Jamais será sábio alguém que bebe bebida forte. Não tem como ser, nunca será. Então eu vou tentar te explicar agora de forma teológica e também de forma prática e até um pouco de psicologia. Se toda bebida forte nos alvoroça e a bebida forte faz com que aquele que faz uso dela nunca seja sábio, qual é o grande problema, então, da bebida forte? O que Salomão queria pontuar aqui agora? Vamos tentar entender um pouquinho de Bíblia, uma questão hermenêutica sobre isso. Por exemplo, Êxodo 19:6 diz que nós deveríamos todos ser sacerdotes, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 8 diz que nós somos chamados todos como igreja para um sacerdócio vivo, santo e agradável a Deus. E a minha visão teológica da bebida forte, ela é muito mais do que ser algo que tira o nosso equilíbrio ou o nosso domínio próprio, como eu já expliquei domínio próprio aqui agora. Por isso esse texto é tão importante para a gente. Mas a gente precisava entender por que a bebida forte é alvoroçadora, ou o vinho é alvoroçador. O que seria isso? Que terminologia é essa? O que isso está querendo dizer? Vamos tentar entender. O sacerdote, biblicamente falando, ele não poderia beber bebida forte, porque uma vez por ano, no dia de Yom Kippur, no dia do perdão, ele ia à presença de Deus. E agora, nesse tempo, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Eu e você somos então templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele não vai uma vez por ano receber a nossa presença. Muito pelo contrário, ele quer fazer da minha vida uma morada para ele. Se o sacerdote, por estatuto perpétuo, jamais, de geração em geração, conforme diz Levítico capítulo de número 10, de 8 a 10, diz que por estatuto perpétuo e de geração em geração, tem diversos outros textos que a gente poderia usar para dizer que por estatuto perpétuo o sacerdote não pode de maneira nenhuma beber. Por quê? Porque ele é aquele que representa os céus, ele é aquele que tem que trazer a sabedoria de Deus para a terra. Então a bebida forte, ela faz alvoroçar. Vamos tentar entender. Mais de 90% dos homicídios do mundo foram causados por alguém que bebeu ou ingeriu uma bebida forte. Não há nenhum despacho de umbanda, quimbanda e candomblé que não tenha bebida forte. O álcool é a vitamina do capeta. Isso mesmo que eu estou dizendo para você. O álcool te faz perder o equilíbrio. Vamos tentar entender então um pouco de psicologia. Nós temos o id, o ego e o superego. O que é o id? É um instinto. O que é ego? É o nosso conjunto de regras, leis e valores. E o que é o superego? É esse equilíbrio, o juízo entre o certo e o errado, o bem e o mal. Quando você bebe, quando o cidadão ingere qualquer tipo de bebida alcoólica, ele perde então esse processador do nosso próprio cérebro de saber de discernir ou de avaliar, de decidir entre o que eu faço e o que não faço. Em outras palavras, ele fica relaxado, e quando ele acaba de beber, se ele tem um problema na área de, por exemplo, ele é orgulhoso, e ele vai ficar muito mais orgulhoso. Ele é alguém que, por exemplo, dirige, ele consegue ter um bom equilíbrio
né? Quando ele está no trânsito, ele vai perder tudo isso. Ele acha que ele é do passado Emerson Fittipaldi, ele é uma Ayrton Senna, ele é um Rubinho Barrichello, ele é um Prost, ele é alguém desse mundo. E, por exemplo, se ele gosta de briga, se ele é alguém iracundo, ele não vai ter freio, ele perde o freio, ele fica puro instinto. Há pessoas que vão ali no bar, tomam um pileque, tomam uma dose ou 2 doses e vai para casa resolver o problema, porque ele tem coragem de falar, porque ele não tem aquele negócio do superego, do certo e errado, e ele perde então o seu freio moral. Então ele não, por exemplo, consegue processar entre leis, regras e valores, e ele perde isso. Por isso que o vinho escarnecedor é chamado de ainda o vinho ou de checar da bebida forte. Você perde esse direito, esse equilíbrio, você perde o domínio próprio. O domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus e é a coroa do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E você perde a sua coroa. Quando a pessoa bebe, ele então passa por 4 tipos de animais. O primeiro animal que a pessoa ingere, que a pessoa toma posse ou que fica possuída pelo pavão, ele se acha lindo. O segundo animal que a pessoa absorve quando ela bebe bebida forte é o leão, ele se acha forte e poderoso. O terceiro animal que a pessoa toma posse e fica possuída é o macaco, começa a fazer uma macaquice, até que ele chegue no último animal, ele vai chegar no porco, ele vai cair na lama. Cuidado com a bebida forte. Cuidado então entre ser um pavão, um leão, ser um macaco, viver de macaquice, e você vai cair na lama. É uma vergonha. As pessoas que bebem ou que ingerem bebida forte são pessoas que perderam o domínio próprio, que passaram de dominados, do autodomínio, do self-domínio, para serem dominados. Eu conheço muitos dependentes químicos e alcoólicos e nenhum deles pode usar a primeira droga do mundo. A droga mais consumida do mundo é o álcool. Essa é a pior de todas as drogas. Todas as vezes que um dependente químico voltou a usar qualquer coisa de dependente químico foi quando ele sentou com alguém e tomou uma cervejinha. Já disse o AA que o problema é o primeiro gole. Então não comece. Tenha domínio próprio, seja hoje cheio do Espírito Santo. Não é à toa que Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O capítulo 20 ele traz outras verdades importantes para a gente. Versículo de número 3 diz que honroso é para o homem desviar-se das questões, mas o tolo ou o alcoolizado se intromete em todas elas. Alguém alcoolizado perdeu a sua honra e vai se meter em briga, em discussão e em todo tipo de atividade. Você já foi em alguma festa onde as pessoas começam a beber? Logo, logo você vai ver briga, discussão, pessoas que vão defender teses loucas e vão se achar melhores do que os outros. Versículo de número 4 diz que o preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que mendigará na cega e não receberá. É engraçado que esse texto que fala sobre o preguiçoso, sobre quem tem preguiça, ele também fala sobre aquele que esconde a sua mão do trabalho. Existem 2 pessoas que jamais, de qualquer forma, vão ser bem-aventurados no mundo. Repita comigo, há 2 pessoas que nunca terão sucesso no mundo. O que não faz o que é mandado e o que só faz o que é mandado. Nós precisamos de pessoas nesse mundo que sejam sábios. O homem que mais é precioso numa empresa ou no mundo dos negócios é aquele que não precisa ser mandado. Ele é proativo. O preguiçoso, às vezes, ele não consegue ser reativo. Quando briga com ele faz alguma coisa. Mas a maioria das pessoas hoje em dia são pessoas que são omissas. Ao invés de cumprir uma missão, elas vivem uma vida de omissão. Versículo de número 5 diz: como águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência tirará para fora. Eu queria dizer para você que o homem de inteligência, ele tira
então o seu conhecimento para fora. E a minha pergunta: você conhece Jesus? Você está cheio de Jesus? Se você é um homem sábio, você entrega a tua sabedoria para os outros, você dá daquilo que você tem no coração. O que Salomão está querendo dizer aqui é que quem é inteligente, ele tem que botar para fora a sua inteligência. A maioria das pessoas inteligentes, ele tem um grande problema de quererem se ufanar, quererem se encher da sua glória pessoal. Mas se você é muito bom naquilo que você faz, entenda bem uma coisa: quem trabalha muito vai conseguir somar muito, mas você só vai multiplicar a sua vida quando você delegar conhecimento para mais pessoas. Em outras palavras, Jesus veio na Terra e usou o princípio de Pareto. Ele entendeu que mais de 20% daquilo que, mais de 80% daquilo que a gente faz é perdido. Ele conseguiu achar um foco em 20% do seu tempo. Ele entendeu que ele ia pegar esse grupo de pessoas e ele ia pegar os seus discípulos e gerar neles 80%. E Jesus começou a dar o seu coração para pessoas que queriam andar em discipulado. Pessoas que queriam receber da sua inteligência, da sua capacidade e da sua cultura. Se você é muito bom, treine pessoas, delegue para pessoas, ensine para pessoas, cumpra a sua missão. Versículo 6 diz que cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Eu queria dizer para você um pouquinho sobre fidelidade. Se você quer ser um camarada abençoador no mundo onde você passa, a minha pergunta para você: você é fiel? Quanto custa para você uma namorada infiel? Quanto custa um namorado infiel? Quanto custa você contar o segredo para alguém que é infiel? Você sabe quanto custa para a sua vida você ser fiel ou infiel? Você, por exemplo, conhece pessoas que você pode deixar dinheiro na mão delas, você pode deixar conhecimento com elas. Você conhece pessoas que podem guardar as coisas mais difíceis da sua própria alma. Essa é uma pessoa fiel. E a minha pergunta: há pessoas no mundo que confiam em você? Essas pessoas hoje são como tesouros de ouro. As pessoas fiéis são pessoas que são extremamente procuradas no mundo em que nós vivemos. Jesus disse através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Mas ele dá uma dica no versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 4, mas que cada um seja encontrado fiel. Fiel é o que o chama e ele mesmo fará. Quando Jesus vier, ele vai buscar os seus fiéis. Ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei então a coroa da vida. Você é fiel? Você às vezes quer que as pessoas ao seu redor sejam fiéis, mas eu queria chamar você para uma vida de fidelidade nos dízimos, fidelidade nas ofertas, fidelidade no relacionamento, fidelidade no amor, fidelidade com seus amigos, com seu companheiro, fidelidade no seu patrão. Se você faz um contrato de 8 horas, trabalhe as 8 horas. Trabalhe como se fosse para o Senhor. Seja fiel e você vai ver que a sua vida pode melhorar. Versículo 7 diz que o justo anda na sinceridade. Felizes serão para os filhos que são filhos de um pai justo. O seu pai foi um bom homem? O seu pai foi um bom homem? E a minha pergunta é: se não, pegue tudo que o teu pai fez de errado e jamais faça com os seus filhos. Você não tem a desculpa daquilo que aconteceu errado na sua vida para que você continue errando com seus filhos. Nós somos modelados a cumprir comportamentos que nós vemos do nosso pai e nossa mãe. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o problema não é o que acontece com você, o problema é o que você faz com o que acontece com você. Então, em nome de Jesus, jogue fora o vitimismo. Aquilo que o teu pai não foi bom, use para que você jamais cometa tal erro com os seus filhos. O meu pai foi um ótimo pai, mas o meu pai me ensinou coisas com seu comportamento negativo que eu jamais vou permanecer nesse erro com minhas filhas ou com os meus filhos. Aquilo que meu pai fez de errado, eu joguei no vale do esquecimento. Aquilo que meu pai foi bom, eu uso como honra. Meu pai tem cabelos brancos, o meu pai é pastor e o meu pai sempre apregoou fidelidade, viveu uma vida de fidelidade. Isso é um grande legado que meu pai me deixou. Aquilo que não foi bom, deixa para lá e eu uso como exemplo para que eu jamais possa cumprir na minha vida. Então, eu posso melhorar, eu posso ser melhor.
Versículo de número 9 diz que quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado. Se você não pode dizer isso hoje, eu queria te ensinar um versículo. 1 João capítulo 1, versículos 8, 9 e 10 diz que se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. De fato, não há um justo sequer, só há pecadores sobre a terra. Mas o versículo também diz o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, e Ele é justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Talvez você não vai achar gente pura, mas você pode achar gente que foi purificada. Você pode hoje confessar os seus pecados ao Senhor e o Senhor Deus, de fato, vai te limpar, te lavar, te restaurar e te transformar. Isso é o processo. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, ficarão brancos como a neve. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Versículo de número 10, para a gente concluir, diz que duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominações para o Senhor, tanto uma coisa como a outra ele condena. Versículo 23 também diz que duas espécies de peso são abomináveis ao Senhor e balanças enganosas ele vai detestar. A minha pergunta para você, o que seriam dois pesos e duas medidas? Dois pesos e duas medidas é quando você quer o bom para você e o mal para o Senhor. Por exemplo, quando o seu filho faz muita bagunça, você acha que o seu filho tem muita energia, quando é o filho do outro. Esse garoto não presta, esse garoto não é um bagunceiro. Eu, por exemplo, vi muita mãe lá no presídio dizer que os meus filhos nunca cometeram um erro, os meus filhos foram enganados pela polícia, os meus filhos foram enganados pelos seus colegas. Não, nós erramos. Dois pesos e duas medidas é quando eu quero botar um peso para alguém, mas quando é para mim eu quero outra coisa. Por exemplo, eu quero que Deus pese a mão sobre os meus inimigos, eu quero que Deus mata logo os meus inimigos, mas quando eu peco, eu quero que Deus tenha longanimidade, tenha paciência longa comigo. Então, cuidado, porque na medida que você julga, você vai ser julgado. Cuidado com os pesos que você quer para o outro, que você não quer para você. Quando você ora por justiça, você está semeando justiça no seu caminho. Cuidado quando você planta espinhos na sua caminhada, um dia você pode voltar descalço por aquele mesmo caminho. Semeie flor, que você vai encontrar muita flor na sua caminhada. Disse que uma senhora ia pela uma caminhada de trem e ela ia jogando um negócio para fora e os jovens falaram, ô coroa, o que você está fazendo aí fora? Está jogando um negócio para fora? Falou assim, não, eu estou preparando a minha caminhada de volta, porque essa caminhada de trem aqui é muito feia, não tem flores, eu estou jogando sementes, porque na primavera, quando eu voltar, eu quero ver flores durante toda a minha caminhada. Cara, comece a semear flores e você vai encontrar flores. Jogue fora os espinhos, porque você jamais vai encontrar espinhos na sua caminhada. E eu vou dizer o último versículo então, que diz o seguinte, os vergões das feridas são purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Parece um versículo assim meio estranho, que a gente precisa olhar então para as nossas feridas, para as marcas das nossas feridas. Toda vez que a Aimee, minha filha mais velha, ela ia correr, eu falava com ela, filha, cuidado, papai vai perdoar o seu machucado, mas a marca vai ficar no seu joelho. E quando eu ia botar mertiolate, às vezes no joelho da Aimee, todo ralado, ai pai, reclamava, falava, calma, e vai passar. Mas a marquinha, minha filha, vai ficar no joelho, para você se lembrar que toda vez que você desobedecer, o pecado Deus perdoa, mas a consequência sempre fica e marca a nossa vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, jamais use a bebida forte, ande cheio de domínio próprio e não seja dominado por nenhum mal. Graça e paz, que Deus te abençoe nessa jornada. Vamos em frente.